Será que Jacó precisava pedir perdão a Esaú? Quem, na verdade, foi transformado? Jacó ou Esaú? Uma outra pergunta: para quem Jacó realmente deveria pedir perdão? Nós estamos aqui fazendo alusão à lição de número 12, que será exibida no dia 21 de junho de 2026. Lição 12 da EBD, segundo trimestre 2026. E o tema desta lição é a reconciliação de Jacó com Esaú. Prepare-se, porque você vai se surpreender com o que iremos trazer aqui nesta live. Algo totalmente diferente daquilo que vem sendo cogitado pela maioria dos comentadores, dos comentaristas. É uma nova perspectiva acerca de Jacó e Esaú. E eu já quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou defensor dos desvalidos, dos marginalizados. E aqui temos dois marginalizados. Não somente Jacó, mas também Esaú. Não queremos eximi-los de erros que tanto Jacó quanto Esaú tiveram os seus erros. Jacó, por sua vez, enganando o pai, e Esaú, por sua vez, desprezando a sua primogenitura. Mas nós queremos destacar qualidades tanto em Jacó quanto em Esaú, e por esta razão ficaram as perguntas: Jacó precisava realmente pedir perdão para Esaú? Na bem da verdade, quem foi transformado? Jacó ou Esaú? Geralmente dizemos que é Jacó. Prepare-se para a surpresa. Para quem Jacó realmente precisava pedir perdão? Antes de tudo, quero convidar você para orar comigo. Pai Santo, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Te agradeço por essa oportunidade singular de proporcionar este momento, a fim de que, juntamente com o teu povo, eu possa estar refletindo sobre a tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos, abençoe a minha vida, abençoa meu lar, minha família e abençoa a igreja, onde também estarei pregando daqui a pouco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos aqui trazer algumas surpresas. E eu vou dividir esta lição em duas ou três partes. A primeira é respondendo a esta pergunta: Jacó precisava pedir perdão a Esaú? Depois nós vamos falar sobre perdão e reconciliação. Bom, vamos lá. Eu tive um insight logo pela manhã e fiz questão de anotá-lo aqui. A nobreza do caráter de Jacó consiste no fato de que ele não tinha motivos para pedir perdão a Esaú, uma vez que não foi ele quem o enganou, mas, pelo contrário, ele foi enganado. Percebeu que logo nesse insight, em primeiro lugar, nós já chocamos com tudo o que tem sido pregado até agora. A nobreza do caráter de Jacó consiste no fato de que ele não tinha motivos, nenhum motivo, para pedir perdão para Esaú, uma vez que não foi ele quem enganou a Esaú, mas, pelo contrário, foi Esaú quem o enganou. Se não, vem comigo. Esaú foi até Isaac, seu pai, reclamar por uma bênção que já não era mais sua. Lembra disso? Porque eles negociaram, pois ele havia feito o quê com aquela bênção? Preste atenção. Primeiro, desprezado. Segundo, profanado. Terceiro, vendido. Desprezado, conforme está ali em Gênesis, capítulo de número 25. Vamos ler? Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. É isso aqui mesmo. Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Olha só o desprezo que ele teve para com a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas.
E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, primeiro, ele despreza a sua primogenitura. Segundo, ele vende a sua primogenitura. E quando a gente vai para Hebreus, capítulo de número 12, versículos 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Você está vendo? Ele despreza. Segundo, ele vende. Terceiro, ele profana. Portanto, ele teve uma tríplice atitude no que diz respeito, à primogenitura. Só que na maior cara lavada, como diz outro, na maior cara de pau, Esaú vai até Isaac, seu pai, reclamar por uma bênção que já não era sua, pois ele havia, como já dissemos, desprezado, profanado e vendido. E aqui vale uma nota muito especial. Hoje Deus tocou em meu coração. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu confesso que chorei diante do Senhor. Estava refletindo com a minha esposa e depois com a minha filha. Olha só, o desprezo e a profanação aconteceram no coração de Esaú. A venda, na verdade, da primogenitura foi o resultado de uma decisão. Então, veja bem, antes de consumarmos o pecado no mundo físico, pecamos primeiro na mente, no coração e contra Deus. Antes de você materializar o pecado, primeiro você peca no coração, você peca na mente. É uma decisão que você tomou. Então você toma a decisão de pecar. E enquanto isso, você tem tempo para amadurecer a ideia, para pensar se faz ou não faz. Então, Esaú, ele teve tempo para avaliar, porque ele sabia do valor da primogenitura. Tanto é que ele disse: ora, para que me serve a primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Segundo ponto, quando o pai manda ele buscar a caça, ele volta querendo a bênção, porque ele sabia que tinha uma bênção especial envolvida na primogenitura. Então ele sabia do valor da primogenitura, mas mesmo assim, depois de ter avaliado o valor de tudo, ele toma uma decisão no coração. Ele toma uma decisão na sua mente. Ele resolve pecar contra Deus e ele despreza a sua primogenitura. Ele profana o sagrado, que era o que havia de mais sagrado naquela época. E ele desprezou o que era sagrado. Ele profanou o que era sagrado. E ele vendeu por um prato de lentilhas. E nós chegamos até a conjecturar o seguinte: é bem possível que Esaú, lá no seu coração, ele falou assim: eu vou enganar meu irmão, eu vou vender aqui, mas lá na frente eu vou dar o tombo e vou reclamar a benção. Não foi justamente o que ele fez? Mesmo depois de ter vendido, mesmo depois de ter jurado, e quando se jura, tem a invocação da divindade. Ele chama Deus como testemunha. Ainda assim, ele foi lá reclamar a bênção e chorou por conta da bênção. Percebeu bem? Então, Esaú, ele teve todo o tempo para pensar no que ele fez. Então, a decisão ele toma primeiro no coração. Se não, veja só o que aconteceu aqui, olha. Então, olha só, em Isaías, capítulo de número 14, do 12 ao 15, veja que Satanás, antes de subir até o céu, olha só a atitude dele conforme está revelado aqui no capítulo 14, no 12 a seguir. Olha só, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ó, tu dizias no teu coração, hã? No teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens
e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba que a decisão ele tomou no coração, e assim também fez Esaú. Ele toma uma decisão do coração. Ele pensou, ele elaborou, teve tempo para voltar atrás, mas ele não voltou. Ele desprezou, ele profanou e ele vendeu. Ele não tinha direito de reclamar pela primogenitura. O que ele teria que fazer pelo certo? No dia da bênção, ele deveria chamar Jacó e dizer o seguinte: Jacó, vem aqui. Nós vamos até o meu pai, ao nosso pai Jacó, e eu vou contar para ele a verdade. Ao nosso pai Isaac, melhor, né? Chama Jacó e diz: olha, nós vamos até o nosso pai Isaac e vamos esclarecer isso. E chegaria em Isaac e diria o seguinte: pai, na verdade, eu não sou mais digno de receber essa bênção, porque eu a desprezei, eu profanei e eu vendi esta bênção para Jacó. Portanto, o direito da primogenitura agora é dele. Eu não tenho mais esse direito. É possível que talvez Isaac desse alguma bênção para ele. Mas ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele foi enganar Isaac e foi enganar Jacó. Porque quando ele vai reclamar de uma bênção que não era mais sua, ele está enganando duas pessoas ao mesmo tempo. Enganando Isaac, porque a bênção não era dele. Enganando Jacó, porque ele havia vendido a bênção a primogenitura para Jacó. Logo, ele não tinha mais direito nenhum de reclamar por uma bênção que ele desprezou, que ele profanou e que ele vendeu. Portanto, ele pecou no coração. E a Bíblia diz que de tudo que devemos guardar, guarde o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Com base nisso, e no que está escrito aqui na própria revista, né, que ela traz aqui o texto de Gênesis 33, versículos 1 a 10, quem deveria pedir perdão, a bem da verdade, é Esaú, que tinha um pedido de perdão, não somente para o seu pai Isaac, mas também para Jacó. E ele tinha que pedir perdão para Jacó por duas razões. Primeira razão, porque ele o enganou. Ele o enganou, porque só não conseguiu concretizar porque Jacó chegou primeiro instruído pela sua mãe. Porque a bênção agora, a primogenitura, era de Jacó e não de Esaú. Mas o que Esaú faz? Ele corre na frente para receber algo que não era dele. Portanto, estava enganando o pai, porque ele deveria falar a verdade, mas ele não falou. Segundo, ele engana Jacó, porque depois de ter vendido sob juramento, ele foi tomar a bênção que não era dele, tomar de Jacó, ou seja, fez Jacó de bobo, que entrega o guisado em troca da primogenitura, de uma primogenitura que, se ele não chegasse primeiro, não lhe seria dada. Portanto, ele engana o pai e engana o irmão. Segundo motivo pelo qual ele deveria pedir perdão. Então, quando ele percebe que já não havia nada de bênção para ele, qual foi a promessa que ele fez? Virá dias em que meu pai irá faltar, e eu vou matar o meu irmão. Portanto, ele ameaça o irmão de morte. Ele jura matar o seu próprio irmão. Ele deveria pedir perdão por duas razões. Primeiro, porque o enganou, e também enganou o pai. Segundo, porque ameaça o irmão de morte. O irmão estava sendo ameaçado de morte, o que fez com que o irmão tivesse que fugir de casa e ir lá para a casa de Labão, porque estava jurado de morte. Então ele estava com rancor, ele estava com ira, ele estava com vingança, ele estava com mágoa, mas em respeito ao pai, ele não ataca o irmão, mas prometeu que iria matar o irmão. Então ele tinha dois problemas, ou três problemas graves. Enganou o pai e não se arrependeu, enganou o irmão e ainda ameaçou o irmão de morte. Então, se tinha alguém aqui que deveria pedir perdão, não era Jacó, era Esaú. Ele era o enganador. Ele era aquele que enganou o pai. Foi ele que enganou o irmão e foi ele que ameaçou o próprio irmão de morte. Portanto, eu não vejo nenhuma razão, nenhum motivo para Jacó pedir perdão para Esaú.
Todos aqueles que querem dizer que Jacó tinha pedido de perdão, gente, biblicamente falando, estão enganados. Jacó não enganou o seu irmão. Jacó tinha que pedir perdão? Sim. Para quem? Para o pai dele. Porque ele de verdade enganou o pai, mas não enganou o irmão. Não enganou Labão. Então, para Esaú, ele não tinha pedido de perdão. Quem tinha que pedir perdão era Esaú, por ter enganado o pai, ter enganado Jacó e ter ameaçado Jacó de morte. Um outro detalhe que eu acho muito interessante desse caráter nobre de Jacó é que aqui no versículo de número 3 do capítulo 33 de Gênesis, está escrito assim, ó. Então, ou melhor, porque aqui nós temos no texto áureo apenas dito o seguinte do versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Só que antes de Esaú ter essa atitude, olha o que está escrito no versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Traduzindo, Jacó viu que Esaú vinha ao seu encontro. Jacó não teve medo neste momento. Ele já foi encorajado anteriormente. Ele encara o problema de frente. Tudo que ele faz agora é ter uma atitude de salvar a sua família. Esta foi a atitude dele. E uma outra atitude de Jacó foi uma atitude de humildade no versículo 3. E ele mesmo passou adiante, olha só. Ele passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então, quem primeiro vai ao encontro é Jacó, vai ao encontro do irmão. E aí no versículo 4 é dito: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Então um vai ao encontro do outro. Outra atitude de humildade de Jacó. Olha só, depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, isso Esaú, e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Olha a atitude humilde de Jacó. E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Ele respeita a hierarquia, porque o seu irmão era mais velho e ele se coloca na posição de servo. Aqui, quando na verdade, de acordo com o que Deus havia dito para Rebeca, o maior seria servo do menor, mas aqui Jacó está se colocando como servo. Então ele tem aqui atitudes de humildade. Só que agora eu quero fechar com essas questões aqui, olha. Porque Jacó, o que ele faz? Ele vai dar presente para Esaú. E está aqui no versículo 8. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graças aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante. Ele também estava abençoado. Meu irmão, seja para ti o que tens. Agora nós vamos analisar no versículo de número 10 que a grande transformação ocorreu na vida de Esaú. E conforme a filha Abigail, ali na cozinha, disse, falou, Jacó não precisava ser transformado, porque ele já havia sido transformado. Em que sentido? Ele não havia enganado o pai? Indo para a casa de Labão, ficando ali 20 anos, ele pagou pelo pecado que ele cometeu contra o pai. Ele enganou o pai uma vez e foi enganado 11 vezes. Uma vez, quando ele queria Raquel, ele lhe foi dado Leia, e depois, 10 vezes, Labão mudou o seu salário. Em outras palavras, você tem o poder de plantar. É o seu livre-arbítrio, você pode plantar. Mas a colheita não pertence a você. Você não tem ingerência, você não tem domínio sobre a colheita. E a colheita sempre é muito e muito maior, porque ele colheu mais de 1000%, 1100% daquilo que plantou. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que plantamos. Ele enganou o pai? Enganou. Por isso ele foi enganado 11 vezes na casa de Labão. Mas olha só que coisa linda.
Jacó agora, ele aqui, ele não tem necessidade de nenhuma transformação. Ele é transformado. Ele já era abençoado. E lá na casa de Labão, ele foi tratado no que diz respeito ao engano que ele cometeu contra o pai. Deus tratou com ele ali na casa de Labão. Ele foi quebrantado. Agora aqui a transformação verdadeira, você vai ver em quem ocorreu. Você quer ver? Versículo de número 10 do capítulo 33. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, preste atenção, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ou seja, Jacó, ao olhar para o rosto de Esaú, ele não vê um homem irado. Aleluia. Ele não vê um homem vingativo. Ele não consegue ver um assassino. Ele não consegue mais ver um homem cruel. Ele não consegue ver um homem que estava a fim de vingança, de maldade. Não, ele diz: eu vejo o rosto de Deus. Ou seja, alguém cheio de misericórdia, alguém com bondade, alguém com graça e que encontrou prazer em mim. Portanto, aquele homem que havia ameaçado Jacó de morte, aleluia, que estava com vingança, querendo acabar com o seu irmão Jacó, agora não sou eu, é o próprio Jacó que está dando testemunho aqui nas Escrituras. Olha só, porquanto tenho visto o teu rosto, aleluia, glória a Deus, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. É um Esaú agora pacífico. É um Esaú com o coração transformado, mudado. Com isso, eu não estou querendo dizer aqui que ele era salvo, mas que eu não sei o que é que Deus fez com ele, ao ponto dele ser mudado, assim como Deus tratou com Labão, que vinha cheio de ira, de vingança, de maldade contra Jacó, e o anjo do Senhor encontra com ele e fala: vê o que você vai falar com Jacó. Não diga nem bem nem mal. É possível, aqui é uma conjectura, porque não está no texto, mas podemos inferir pela atitude de Esaú. O que fez? O que foi? O que aconteceu para que ele se comportasse desta maneira, ao ponto de Jacó dizer isso para ele? Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Portanto, quem verdadeiramente foi transformado foi o próprio Esaú, que estava cheio de amargura, cheio de vingança, cheio de ódio. Se tinha alguém que deveria pedir perdão, era o próprio Esaú. Só que a sua atitude já mostra, já é uma atitude de graça, é uma atitude de alguém que havia se esquecido de tudo, não, ninguém tocou no assunto. Ele não toca no assunto, ele está abençoado, ele abençoa. Ele libera graça, ele libera misericórdia e abraça o irmão, beija o irmão, ao ponto de Jacó dizer: eu vejo o seu rosto como o rosto de Deus. Ele está pacífico, sem mágoa, sem ressentimento e sem rancor. Gente, essa lição é uma lição maravilhosa. Concluindo, Jacó precisava pedir perdão a Esaú? Não. Se tinha alguém que precisava pedir perdão, esta pessoa se chama Esaú, que precisava pedir perdão para o pai e para Jacó. Quem precisava pedir perdão também? Jacó. Para Esaú? Não, para o seu próprio pai. Mas o Pai Celestial, antes que Jacó pedisse perdão para Isaac, tratou com ele na casa de Labão. Foi enganado 11 vezes. E agora estava tudo zerado, tudo quites. Os dois se abraçaram e houve uma reconciliação. Houve paz entre os dois. Perdoar é bom para quem perdoa. É bom para quem é perdoado. E é bom para todos, já disse um certo pregador. Na próxima, nós vamos tratar sobre o perdão. O que realmente é perdão? O que realmente significa perdoar?
vamos para uma próxima aula que nós estaremos tratando sobre este assunto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem depois adquirir o nosso kit, ó, tá bom? Já está aí, ó, o link para você adquirir. E até a próxima aula. Diga. O Ramon, ele mandou uma Ah, mensagem falando que quer se reconciliar com Jesus. ele quer se reconciliar? Glória a Deus! Então vamos orar para o Ramon. Olha só que coisa linda. Aleluia! Que Deus abençoe. Queridos, vamos juntos orar pelo Ramon. Ele quer se reconciliar. Que bênção, gente, que maravilha. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento quero apresentar aqui o Ramon, na tua presença, que foi tocado pela tua palavra, pela tua presença, e ele quer se reconciliar contigo. Abençoe a vida dele, enche-o com teu Santo Espírito, restaura esta vida, Senhor. Restaura, purifica, perdoa os seus pecados, que o Senhor possa iluminá-lo, que ele possa se voltar para ti, como já deu o primeiro passo, e que possa ser fortalecido pela tua graça, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações de agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos, Deus te abençoe, Ramon, Deus abençoe cada um dos irmãos, estejam orando por nós e até a próxima live, se Deus quiser. Que coisa linda, né? Verdade. Gente, estou aqui super agradecido a Deus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Estejam orando por nós que eu já estou saindo.